Voltamos com o segundo bloco, entrevistando o Dr. André Porto e, aproveitando aqui a sua presença, nós queríamos perguntar, André, quais são os cânceres mais frequentes no homem, quais são os cânceres mais frequentes na mulher e, consequentemente, para onde deveria se derivar a maior parte das atitudes preventivas nos nossos pacientes. Então, assim, dentro do grupo masculino, né, eu acho que isso também tem alguma coisa a ver em relação à questão hormonal. Você, obviamente, vai ter uma incidência maior do câncer de próstata, né? Então, o câncer de próstata é o câncer disparado, né, na população masculina, né? Assim como o câncer de mama, levando em consideração as proporções anatômicas e, né, endócrinas, né, é o câncer mais frequente na mulher. Então, no homem, você tem câncer de próstata, câncer de pulmão e câncer de cólon, né, de intestino grosso, do reto e tudo mais. Então, essa é a tríade assim, inicial em termos de frequência, né? Em relação à estratégia, né, de prevenção, desses três primeiros, você tem câncer de próstata, com uma possibilidade de você ter um controle preventivo extremamente bem, de resultado assim, excelente, que é o toque retal, né, ou seja, avaliação com o urologista a partir dos 50 anos, com o PSA, né, que é anual. Então, existe, e é óbvio que assim, o resultado positivo se dá pela combinação. Não adianta você só fazer o PSA, não adianta você só fazer o toque retal. Tem que fazer os dois em caráter anual a partir dos 50 anos, assim, independente de raça, enfim, de localidade. Isso é uma norma da Organização Mundial de Saúde. Câncer de pulmão é um câncer que, de certa forma, ainda está se estudando um método preventivo, mas aí a gente recai nos fatores evitáveis, né? Quer dizer, hoje a grande maioria, hoje não, né? Desde a década de 40, que onde começou o impacto realmente do tabagismo na ascensão do câncer de pulmão, está associado à interrupção. Então, hoje a melhor medida de prevenção do câncer de pulmão é você parar de fumar. E essa é uma história um pouco assim, difícil de entender, mas eu escuto às vezes falar de muitos pacientes que meu avô fumou não sei quantos anos, nunca teve nada. Mas isso não é a regra. O que a gente sabe em termos de ciência é que é um fator de risco extremamente bem definido, né? E a partir do momento que você interrompe o seu uso, né, do tabaco, seja ele em que forma for, que às vezes fala, não, porque eu fumo, mas não trago, né, eu só fumo cachimbo, não fumo charuto. Não, o uso de tabaco é uso de tabaco, isso é um determinante por si só. A partir do momento que você para o uso do tabaco, você tem 15 anos para entrar na linha de fator de risco de quem nunca fumou. 15 anos, independente assim, do tempo que você se expôs. Então, assim, é um fator extremamente importante. E o câncer de cólon, e aí funciona também, o câncer de cólon também está entre os três primeiros da mulher também. Você tem a colonoscopia, que é obrigatória a partir dos 50 anos, em homem ou mulher, dentro desse cunho preventivo também. Mas eu não estou sentindo nada, é justamente isso, quer dizer, a oncogenética, né, a formação de um câncer de cólon, né, do intestino grosso, ela dura muito tempo. É um pólipozinho que nasce pequenininho e vai crescendo, vai acumulando deleção, vai acumulando características de doença maligna. Então, isso leva em torno de uns 5 anos. Então, se você faz uma avaliação de 5 em 5, de 10 em 10 anos, é mais do que suficiente para te proteger. E aí a gente, com certeza, não teria esse terceiro lugar aí ocupado com câncer de cólon, de reto, que é e em ascensão. Na verdade, ele está subindo. Aumentando, muito. Em relação à mulher, o câncer de mama e a mamografia, a partir dos 40, né, assim, já é um binômio extremamente bem sedimentado. A mulher, independente, né, da história familiar, né, de certa forma, eu falo independente porque existe um parêntese quando você tem uma história familiar pesada no ponto de vista como o caso da atriz lá de cinema. A partir dos 40 anos e anualmente, né? O preventivo, que envolve o câncer de colo de útero também, que é outro câncer que
se você tem uma política, e aí eu falo uma política de saúde de modo geral, né? Porque levando em consideração que o Ministério da Saúde reconhece que se 20% da população está coberta com o Papa Nicolau, isso é dado como satisfatório. É muito pouco, né? E aí o que a gente vê é justamente as mulheres jovens, mulheres com potencial de desenvolvimento, né? Mães de família, assim, morrendo com 30 anos, 35, 40 anos, porque não tiveram acesso a um preventivo, né? Que é um exame que custa, sei lá, R$5, alguma coisa assim. E a cada dia a população feminina inicia a sua vida sexual mais precocemente. E isso acaba sendo um fator de risco que cai naquelas... Acaba sendo um fator de risco. As situações comportamentais, né? Então, assim... E isso é um dado muito interessante, porque se a gente for considerar justamente essas situações comportamentais em relação ao câncer de colo, né, da mulher, no colo de útero, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que a promiscuidade é um fator de risco em função da possível exposição que essa mulher possa ter ao HPV, que é o grande vilão do câncer de colo de útero. Ela considera uma pessoa promíscua quando tem acima de 3 parceiros por ano. Então, isso, de certa forma, contabilizando dentro do dia a dia, justamente levando em consideração uma mulher começando a atividade sexual cedo e tendo múltiplos parceiros, não se vacinando, não se protegendo, a chance de ter câncer de colo de útero é muito grande. E um câncer que a gente não vê em países como a Suécia, a Noruega, onde o gerenciamento de todo esse sistema de prevenção é muito bem feito. Então, é um câncer que a gente recebia médicos lá no INCA que vinham dessas regiões para ver o que era um câncer de colo de útero, porque não... Nos países deles já não viam mais. Há anos já não tinham. Então, você vê que não é uma doença que, de certa forma, tem esse cunho do acaso, né? É uma doença do comportamento. Eu resumiria esse segundo bloco enviando aqui aos nossos telespectadores do sexo masculino o não fume, para que você não tenha maior risco de câncer e, ao mesmo tempo, não exponha os seus familiares, através do tabagismo indireto, a que tenham câncer de pulmão. Porque não é só o fumante ativo, mas o fumante passivo, a esposa, os filhos, os netos, estão expostos ao risco maior de câncer de pulmão pelo fato de ter uma pessoa na família que seja tabagista. Em pleno século XXI, não reconhecer isso é realmente inadmissível. E as mocinhas, fica uma recomendação importante, que não é uma questão moral, mas é uma questão de saúde pública, a autoestima, no sentido de evitar a promiscuidade, porque estaria evitando câncer de colo de útero. Terminamos aqui o nosso segundo bloco e esses blocos ficaram gravados para que eu os leve para os alunos da Faculdade de Medicina. Tamanha está sendo a didática do programa. Que bom. E voltamos em seguida no terceiro bloco com mais saúde, o programa Saúde da Terceira Via.